Câmera, Dani. Aí, Oi, agora sim. oi, Tudo bem, querida? tudo bom, Gabi? Como você está? Tudo bem, graças a Que, Deus, tudo em que ordem. joia. Que legal, que legal. Bo- Olha só, pessoal, eu vou desativar os comentários aqui para não ficar tudo no rosto da Dani aqui enquanto ela tá falando, tá? Aqui, e aí depois eu abro os comentários no final também para vocês poderem interagir, claro, né? Dani, primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por vir aqui compartilhar a tua experiência, né? Como foi para você, então, todo o processo, né? Como que você se sentiu aplicando o método, né? Tirar um pouquinho do teu tempo aí, que eu sei que é muito valioso, né? Para vir aqui. Então, muito, muito, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos que estão, né, prestigiando a live. O PESE para mim foi muito importante. Também vou falar um pouquinho da Dani, né? Eu sou casada, tenho 2 bebês, um de 1 ano e um de 3 anos. Sim. E contadora, sou empresária, então a gente tem uma vida corrida, né? Eu acho que é muito Alta diferente das demanda. outras mulheres, Sim, alta né? demanda, né? Isso. E depois das 2 gestações, eu fiquei numa luta muito grande, assim, para voltar a me gostar Sim, mesmo, assim, sabe? Não é só a questão do peso na balança, mas autoestima mesmo. sim, E, e aí busquei a Gabi, né? E ali em janeiro foi assim o meu auge. A gente inicia o ano querendo, pelo menos eu, né? Eu acho que todo mundo faz isso, sim, coloca algumas metas assim no papel. sim. E Nem todo mundo aí, cumpre, mas a gente coloca, né? exatamente, mas assim, a gente pelo menos se não põe no papel, na cabeça, mas a gente geralmente Exatamente. faz alguma coisa, Sim, né? E aí eu estava pesando ali em 76 quilos e eu não estava me gostando, né? sim, E por tudo, né? Tem um puerpério, sim, enfim. E aí eu falei, não, a minha meta esse ano eu vou voltar a me gostar. Não sei se eu vou voltar ao meu peso anterior, porque depois de duas sim, gestações não é, né, fácil, mas sim, pelo menos a me sentir bem comigo, né? sim, E aí foi uma das minhas metas, assim, eu vou buscar, né, perder alguns quilos. sim, E aí aham. agora ali de fevereiro foi janeiro, fevereiro, eu não lembro exatamente ao certo a data. Foi depois do A Gabi, carnaval que a gente abriu. isso, Sim, isso. Aí lançou o PES, eu falei, Gabi, eu acho que é isso que eu preciso. Eu acho que a gente até conversou que eu ia marcar uma consulta sim, online. Eu falei, mas sim. eu acho que no meu momento agora eu preciso de algo assim que realmente o PES e a proposta do PES me incentivou. Intensivo. Assim, são várias mulheres Sim, e para mim foi muito bom, sabe? Assim, porque sim. existe um grupo, né? Quem puder, quem já faz parte, né? Em que puder participar, vale muito a pena. Porque você num grupo com 20, 30 mulheres, a gente compartilha muito, troca. A gente acha que é só com a gente as dificuldades, né? E na verdade, Perfeito, exatamente. A gente sente o bichinho da goiaba, né? Assim, quando a gente fica quando sem tu tá compartilhar assim essas sozinha, dores, né? exatamente. Então, quando você vai numa consulta com a Gabi vai te passar toda a orientação, enfim, se precisa ou não de algum medicamento para Sim, auxiliar, mas tu segue tua vida meio sozinha no processo, sim, né? Com exatamente. tua família, com a tua rotina, mas quando você está num grupo com mais mulheres vivenciando o mesmo, A né? Os mesmos mesma dor, problemas, a mesma dor, com o mesmo propósito que todo mundo queria, né? Se sentir bem, é sim, saúde, é questão de autoestima. sim, Então, meu Deus, foi muito bom. sim, que Assim, para mim o legal. resultado foi fantástico, sabe? Sim, que E legal, a Dani. troca muito rica, muito bom mesmo. Sim. Ô, Dani, agora eu quero que você me diga, assim, a primeira pergunta que eu preciso te fazer aqui é se você emagreceu aplicando o método, né? Sim, não, não tem como, não tem como não emagrecer, na verdade, assim. Sim. E o melhor é um emagrecimento consciente, assim. Uhum. Não tomei nenhum medicamento, né? No meu caso não precisou, talvez outras pessoas Preciso. precisem, né? Mas no meu caso não foi necessário,
né? E foi uma conscientização. E, assim, uma decisão também. Vai muito da gente querer, né? Decidir ingressar, cair de cabeça mesmo. Sim. Mas o método PESE é muito eficiente. Para mim, funcionou muito. Mesmo não fazendo dentro daquele período que foi proposto, ali acho que foram 28 dias, né, Gabi? Eu procurei seguir quase que 100%, assim, né? Para poder dar um estímulo mesmo no organismo, enfim. Mas depois a gente sabe que não dá, né? Assim, ser 100% não vai. 100% o tempo todo. Exatamente. Sim. E aí, foi muito bom, assim, e saber que, assim, não tá 100%, errou um dia, no outro dia tu recomeça. O problema é quando a gente, assim, né? Pelo menos isso acontecia comigo. Sim. Não vou comer massa. Não como. Uma semana, duas. Na terceira, eu como. Comi, já que eu errei, eu vou me embora, assim, comendo todos os dias, entendeu? Sim. E o PES traz essa tranquilidade, assim, olha, tu errou, né? Tem as estratégias, né? Todas as ferramentas que ele oferece. E assim, errou, amanhã tu recomeça, né? E aí a gente vê que no grupo, isso que é fantástico, assim, o grupo... Sim. Incentiva demais, né? Às vezes tu erra ali, a outra errou também. Não, vamos começar, vamos de novo. Perfeito, isso mesmo, né? Eu acho que gera essa atmosfera de acolhimento, assim, né? Até o grupo, ele foi pensado a princípio, né? Para eu poder tirar as dúvidas de vocês em tempo integral, né? Essa foi a ideia principal do grupo, assim. Mas, na verdade, ele cresce tanto ao longo do programa entre vocês mesmo, né? Exato. Então, a colaboração, de fato, colaboração. Uma colabora muito com o processo da outra. E, às vezes, né, essa coisa de você compartilhar a tua dor, a tua dificuldade, ou uma forma que você encontrou ali no teu dia, né? De executar um pouquinho melhor ali, enfim, aquela estratégia e tudo mais. Você compartilhar isso, independente se é uma coisa boa ou para você foi uma dificuldade, gera de fato uma atmosfera de acolhimento e de união entre vocês. Porque daí uma se identifica com a dor da outra, ou pensa, nossa, isso pode funcionar para mim também, né? Enfim. Então, eu acho que vai muito além de ser um grupo para eu tirar as dúvidas. E claro, né, que eu tô lá dando suporte e tudo mais, né? E inclusive dando meus pitacos, né? Quando vocês compartilham as coisas, eu vou e dou meus pitacos no meio. Mas eu acho que mais do que isso, assim, do que um grupo para tirar dúvidas, ele vira uma coisa que é meio que uma matilha. Até assim, né? Ainda tá, né? Até hoje assim, não acaba o grupo, porque é tão gostoso assim essa troca de receitas, às vezes assim, o PES também traz muita conscientização do que a gente está comendo, né? Por exemplo, para mim foi muito importante a questão do açúcar. Conhecer não é só o açúcar branco, ou aquele que a gente vê ali, ou que a gente está comendo um bolo que tem açúcar, ok. Mas às vezes a gente ingere outros alimentos que a gente não sabe, né, o que está comendo exatamente, assim, de conhecer isso mais profundamente. Então, essa conscientização é muito importante e ajuda demais no processo. Que até hoje, se eu vou comprar alguma coisa, não contém açúcar, eu vou lá atrás será que não tem mesmo? Já esqueci o nome de alguns, mas assim, os mais assim, maltodextrina, alguns assim, né? Tipo, eu vou lá já olho, entende? Porque realmente acaba criando esse hábito mesmo, né? Sim. E assim, essa que é a ideia, porque a verdade é que a gente não precisa deixar de comer aquelas coisas que a gente gosta muito, né? Mas que você ficar comendo, por exemplo, a Dani deu aqui o exemplo do açúcar, né? Você ficar comendo doses de açúcar que, na verdade, não estão te dando aquele prazer que o que você gosta mesmo daria. Por exemplo, uma coisa é você ir comer um pedaço de bolo sabendo que você está comendo um doce, que você está comendo açúcar. Outra coisa é você comer açúcar embutido todos os dias da tua vida sem saber o mal que você está fazendo, né? Então só para contextualizar, assim, né, essa fala da Dani tem muito a ver com isso, porque se é pra gente comer açúcar, vamos comer uma coisa bem gostosa, né? Minha opinião, então vamos aproveitar, né? Vamos fazer valer a
fazer pena. valer a pena, exato, porque a gente não precisa deixar de comer, né, nos Exato. momentos que a gente vai decidir, né, fazer isso, fazer essas concessões, né, a gente comer alguma coisa ou outra, né, que as pessoas rotulam muito de não saudável, ou dia do lixo, enfim, né, que agora também não é o momento aqui para eu ficar divagando muito sobre isso, mas, né, esses momentos extras aí no meio desse contexto todo do emagrecimento, a verdade é que eles podem ser encaixados, que é super possível, né? Mas desde que você elimine o que está te atrapalhando no resto, né? Que está te Exato. atrapalhando ali na maior parte dos dias, né? O Dani, me É, diz uma coisa. Você falou, você até mencionou alguns obstáculos que você tinha antes, mas qual era a tua maior dificuldade para emagrecer antes? então, Gabi, para mim, olha só, a ingestão do doce era algo que estava sendo muito presente no meu dia a dia, que eu tenho certeza que isso era um dos piores, assim, que estava realmente me impedindo Sim, de emagrecer. A pouca ingestão de água, sim, tá? Eu não tinha o hábito mesmo, depois do PES, e sim, assim, a gente sabe que a gente precisa tomar água, né? Mas sim, assim, sinceramente, a água para mim, às vezes é assim, tomar água de manhã, né? Aquelas dietas assim, às vezes sim, que a gente faz no. sim. Ai, quando eu imaginava tomar aquele copão de água de manhã, já me dava um enjoo, assim, sabe? Então, assim, Nem pensar. Sim, era falta do hábito mesmo, sim, sabe? E isso era uma das coisas que. E também impactava na questão de intestino, de tudo, né? Então, esses dois eu acho que eram os que realmente estavam me impedindo de trabalhando, né? realmente emagrecer, sabe? Sim. E foi, assim, o PESE para mim foi primordial, assim, porque primeiro que os 28 dias ali Sim. teve o desafio do doce, né? E Aham. foi, assim, caiu como uma Sim. luva. E Foi muito bom. me diz uma coisa, Dani, você acredita, depois de ter passado, né, pelo programa, que o teu processo ele precisa ser perfeito para ser bom, para você ter resultado? De forma alguma. Dentro dos 28 dias do PESE, não foi perfeito, tiveram alguns escapes e eu consegui. Eu iniciei o PESE com 73, 74 quilos. Vamos arredondar, não lembro exatamente né, as Sim, gramas, mas 74. Em março, quando a gente finalizou, eu estava com 68, né? E aí eu pensava assim, eu não estou fazendo atividade física, né? Não estava regular. E voltei a me matricular na academia, mas não estava sim. indo. Então, e eu pensei assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir atingir, né, o Sim, objetivo? E deu super certo, né? Óbvio que depois que você vê o resultado, porque o que motiva é o resultado, com mas a gente só vê certeza. resultado se a gente se permanecer fazendo, né? É Sim, a exatamente, com constância que vai trazer o resultado. E aí o certeza. resultado motiva a gente a continuar, Sim, né? E aí eu falei, não, e aí deu super certo, assim. E sim. depois, já tinha passado quase uns 20 dias, foi que eu comecei mais firme nos No exercícios, assim. exercício. E tô Aham. até hoje, né? Sim, Assim, óbvio, vai ter semana que eu vou duas vezes, tem semana que os filhos adoecem e eu não vou, na outra eu exato. vou 13, e aí vai Perfeito. indo. Mas não dá para parar, né? Isso Exato. não dá. Perfeito, e é É, isso aí, né? E a verdade é que, assim, só para fechar, né? Então a Dani foi de 74 para 68 no período do programa, né? Tirando aí isso, o resultado até inclusive de massa muscular que você deve ter tido, isso a gente não tem como mensurar só com a balança, né? Ali depois que você implementou isso, o exercício físico de uma forma mais regular, né? Então, muito exatamente. legal. Nossa, meu Deus. E assim, né, essa fase que você tava, né, dois puerpérios que foram meio que um na sequência do outro, né, os seus bebês têm idades Sim, próximas, assim, né, claro que o segundo já tem meio que uma herança do primeiro ali, que as coisas não chegaram a voltar 100%, né, como próximo do que era antes, assim, desde tanto na rotina, como na tua autoestima, confiança e também no corpo mesmo, né, porque é normal isso, exato, né. muda muito. A É, gestação muda, né? A gente sabe. e é, a gente se transforma depois da maternidade, a gente nunca mais é a mesma, né? E não é
por isso que o nosso corpo voltaria a ser exatamente o mesmo, né? Mas, de Exato. qualquer forma, isso não quer dizer que a gente não possa encontrar uma forma da gente se gostar depois de tudo isso, né? Por mais que tenha as marcas da maternidade, né? Por mais que tenha a flacidez, outras coisas que isso tudo... Gente, quem tem filho ou pretende ter, isso é uma realidade da maternidade, não tem outro jeito, né? Não tem como fugir. Exatamente. Mas É. é perfeitamente possível que a gente se goste, né? Encontre essa autoestima em algum lugar no meio dessa loucura, assim, de ser mãe mesmo, né? Que é uma alta demanda, né? Eu acho que nenhum Demais. trabalho no mundo tem uma demanda tão, assim, né? Importante, relevante e grande mesmo, assim, né? Na nossa É vida. Então, intenso. né? É muito É, intenso, assim, né? E não tem é férias, né? Eu verdade. brinco que não tem férias. Não, eles estão de férias da escola, a gente não tem. É pior ainda, daí é ao quadrado o Ex- negócio. Ô, Exatamente. Dani, me diz uma coisa, você já me respondeu uma pergunta que eu ia fazer, se você precisou fazer exercício todo dia para você ter resultado, você já disse que não, né? Que você ia aí Não. conforme você conseguia, mas fazia um exercício efetivo que daí te dava um resultado ali de fato, né? E agora eu quero te perguntar, a última pergunta que eu tenho para te fazer é qual é o principal ensinamento que você carrega do programa hoje contigo, assim, na tua vida, no teu dia a dia? Gabi, assim, primeiro que não precisa ser perfeito, isso me marcou muito, Sim. tá? Porque eu queria fazer, para mim, dieta tinha que ser, saiu a risca, não dava, não daria. Então, para mim, que recomeça e vai e segue, né? E essa questão do conhecer o alimento, se permitir também eu aprendi muito com o PES a questão, por exemplo, eu não tinha hábitos de comer muitas frutas, de inserir a fibra, então isso para mim foi essencial, desde a melhora mesmo de intestino, de tudo, Sim. sabe? Então, para mim, foi primordial. Não deu certo hoje, amanhã recomeça, errou hoje numa refeição, volta, Bola pro né? E essa questão de conhecer mesmo os alimentos, sim. de... Eu não comia algumas frutas que no PES de repente surgiu algumas receitas ali, eu falei, vou testar, e deu certo, e aí hoje eu já como, Sim. entende? Algumas receitas, então assim, é, foi maravilhoso, para mim funcionou muito bem, e hoje eu levo, né? É tanto Sim. que agora eu pretendo seguir novamente. Porque eu tenho metas para atingir, né? Sim. Então, e aí a gente sempre tem o que aprender, o que trocar Sim. com outras, né, pessoas, e Sim. é isso, Ai, que né? joia, que legal, Foi Dani. muito... Dani, muito obrigada pela, né, enfim, pelo teu tempo, né? Já falei antes, então a Dani é contadora, mãe de 2 filhos. Eu brinco, né, que a gente é gestora da casa ainda, né? Porque por Sim, mais que a gente tenha alguém que nos ajude, né? Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm também, que chegam à noite em casa que tem que dar conta exato, absolutamente de tudo ainda, né? Por mais que a gente tenha ajuda ou não, a gente ainda tem que gerir o lar de uma forma geral, o horário das crianças, o horário de médico, o horário de sair para o trabalho, o horário de buscar todo mundo, voltar para casa e supermercado, enfim, né? Então, exato. o nosso trabalho assim, de fato, ele consome bastante parte do nosso tempo. E aí, né, eu acho que a principal missão, assim, né, do método e do programa também é, de fato, oferecer de uma forma que seja possível as mulheres, nessa vida real mesmo que a gente leva, encontrarem uma forma de olharem para si, né, e, de fato, darem esse start no processo de emagrecimento, que, assim, por si só, um processo de emagrecimento, ele é difícil, né? Sim, As pessoas, assim, né? O emagrecer, ele é antifisiológico. Nosso corpo não quer emagrecer, né? É uma luta todos os dias ali, metabólica mesmo, né? Porque o nosso corpo não quer emagrecer. Ele foi treinado geneticamente para que isso não aconteça, né? E sim, aí, no meio de toda essa avalanche do que a gente tem, das nossas demandas e tudo mais, a gente não vai parar a nossa vida para que isso aconteça, né? Para a gente exato. se dedicar para isso. Então, a missão, de fato, é essa, né? Conseguir fazer com que mulheres reais consigam
né, encontrarem esses resultados aí em meio a tudo que elas fazem, sem precisar deixar de fazer nada, assim, né? Então, eu E o fico mais muito feliz importante, com Gabi, isso. assim, só acrescentando, com nada e com comida de verdade. Algo que assim, tipo, não foi nada mirabolante. Ai, compra tal proteína. Não, Sim, se você tem a possibilidade e quer, ok, mas se não, não, né? exato, Com comida, com feijão, com arroz, a salada, o que você exatamente. gosta de comer, Perfeito. né? Então, foi muito É, bom. comida de verdade, assim, né? Inclusive o episódio de hoje, quem não entrou no grupo da jornada ainda, o episódio de hoje fala muito sobre isso, tá? Então, sobre os passos aí, ontem a gente falou dos 3 erros, né? E hoje eu dei os primeiros 3 passos para que vocês que estão aqui nos assistindo, né, já comecem a ter resultados ainda nesta semana. Hoje, é possível hoje já ter resultados, tá, gente? Então, Dani, obrigada, viu? Vou deixar você se Obrigada. despedir do pessoal aqui e um beijão, tudo de bom. Tá bom, um beijão a todos, uma boa noite. E se tiverem oportunidade, participem, que vale muito a pena, meninas. A todos, um Obrigadão, beijão. querida. Um Obrigada, beijo, Gabi. tudo de Um bom, até beijo. Fica com mais. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até.